Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. E, gente, bem-vindos e bem-vindas para a segunda temporada de Crachá na Mesa. Voltamos. Como sempre, eu não tô aqui sozinha, tô com a minha super parceira. Oi, gente! Sejam bem-vindos de volta. Estamos felizes de estar aqui para mais uma temporada, depois de um descanso merecido. Muitas conversas ainda estão por vir. E para a gente começar essa segunda temporada, a gente achou que fazia bastante sentido a gente continuar com o assunto da segurança financeira. E aí, para a gente continuar essa conversa, a gente convidou hoje um especialista muito especial, Gabriel. Oi, Dana, oi, Bea, tudo bem? Todo mundo que escuta a gente. Muito bom estar com vocês aqui. O Gabriel, além dele ser um ouvinte assíduo do Crachá na Mesa e apoiador da Pulsa, é também advogado, especialista em previdência social. E aí, a gente hoje pretende desbravar o Olerite e entender o que acontece no Olerite, como que a gente consegue garantir um futuro seguro financeiramente, pensando aí a longo prazo, daqui a 30, 40 anos. Acho que a gente não precisa ir tão longe, né? 40 anos, gente, too much, né? Eu já falei aqui outras vezes... Eu pretendo viver muito, gente, então... Eu também, mas eu não quero ter que esperar 40 anos, né, gata? Esse era o meu ponto. A aposentadoria é um assunto bastante recorrente, a gente já falou aqui em outros episódios. No último episódio a gente teve a Vanessa aqui falando sobre dinheiro, sobre finanças. E aí, não por acaso, o Gabriel tá aqui com a gente, porque no momento em que eu com a Vanessa, né, nas nossas conversas, a gente começou a falar de aposentadoria, eu precisei resgatar ali o quanto que eu já tinha contribuído para o INSS sendo PJ, né? Grande parte da minha vida profissional eu fui PJ e só agora eu comecei a ser CLT. E de que maneira que a gente constrói isso? Quanto que eu vou precisar contribuir? Enfim, são muitas coisas que a gente precisa levar em consideração. E aí, o Gabriel foi a pessoa que me ajudou com isso. Então, acho que a gente pode começar fazendo algumas perguntas aqui, para a gente vir bem desde o comecinho, assim, né? O que significa o INSS, né? E de que maneira, quais são os tipos de aposentadoria que a gente pode ter acesso? Nana, muito boa pergunta. Eu sou um defensor quase que entusiasmado do INSS, assim como um cidadão brasileiro é do SUS, muitas vezes, né? Acho que é importante eu explicar um pouquinho o que eu faço, porque eu não sou um advogado trabalhista, como talvez fosse de se esperar aqui, né? Uhum. Mas eu trato das relações envolvendo trabalhadores e algumas outras pessoas, só que com relação ao Estado, né? O que o Estado garante a esse tipo de pessoa, esse público, aos trabalhadores, às pessoas que precisam de algum auxílio e não podem trabalhar, por exemplo. Então, eu falo que a minha especialidade é Seguridade Social, né? Seguridade Social é um tripé que inclui a saúde, a assistência social e a previdência social. Falando um juridiquês aqui, são prestações ativas, positivas, que o Estado tem que garantir a todo ser humano, né? É um dever do Estado garantir isso, é um direito social. Que você pegando esses três, esse tripé, né? Você tem um sistema que te protege, que te garante um mínimo existencial para aqueles momentos em que você não está tão produtivo ou que você não consiga exercer o seu trabalho, o seu ofício da melhor maneira possível. Então, isso vai... E eu tenho essa função social de trazer essa informação, então assim, isso vai muito além da aposentadoria propriamente, né? O INSS, hoje, é uma autarquia, que a gente fala, que garante assim, a sua segurança quando você sofre um acidente de trabalho, não pode trabalhar, é acometido por uma doença grave e não tem condições de exercer a mesma atividade, quando você, infelizmente, vem a óbito e precisa deixar alguma coisa para os seus familiares, né? Então, ele vem cobrir esses momentos também de infortúnios não programáveis na nossa vida. Vulnerabilidade, né? Perfeito, esse é o termo, vulnerabilidade, né? Então, a Previdência trabalha junto com a saúde e com a assistência social nesse jogo triplo, né, entre essas três entidades, em que, por exemplo, um trabalhador, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que está com o seu direito social
atacado. Quando ela tem fome, não tem assistência à saúde, não tem uma educação adequada, você não consegue garantir que ela tenha oportunidades, né? Não consegue sequer que ela tenha seus direitos individuais ali para serem garantidos. Então, a assistência social entra aí, né? Teoricamente deveria entrar aí e prestar esse auxílio, qualificação profissional, atividades recreativas e de acolhimento para famílias em situações de vulnerabilidade, para tirar daquela situação que não dá para fazer nada quando você está naquele momento. E daí você, né, trabalha com a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho e aí ela passa a ser segurada do INSS, da Previdência. Então você tem diversos benefícios aí para garantir esses momentos. Então você tem proteção à maternidade, né? Você tem licença à maternidade, você tem o seguro-desemprego, que é um seguro de natureza também previdenciária. Você tem a proteção para esses momentos. Perdi o emprego, estou doente, né? Tive um burnout. Muito bem também, tive um burnout, você teve um acidente de trabalho, você tem proteção, né, para você ter ideia, e muitas pessoas não sabem disso, até para momentos em que você consegue trabalhar, mas com uma capacidade reduzida. Imagina o pessoal que está nos ouvindo aqui, que tem o pessoal que está digitando o tempo todo, 8 horas por dia, e desenvolve um quadro ali de tendinite. Muitas vezes evolui para ser crônico, né? Porque é o que a pessoa vai fazer. Exatamente, não tem. Então ela tem que fazer aquele trabalho. Ela consegue fazer aquele trabalho, mas com uma limitação maior. O INSS tem um benefício para essa pessoa também, né? Que é um benefício que ela pode receber ali metade do que é um auxílio-doença e ela pode continuar trabalhando, como uma indenização pelo trabalho ter prejudicado a sua saúde. Então são esses pequenos infortúnios que a maioria das pessoas, principalmente na nossa idade, assim, não costuma pensar, né, que o INSS tenta te cobrir. E aí, eu tenho uma dúvida. Eu ser coberta pelo INSS, eu tenho que ser uma contribuinte. Perfeito, sim. Se eu sou uma pessoa PJ, eu preciso... Vou até reformular minha dúvida. A contribuição para o INSS é obrigatória? Eu posso chegar no RH da minha empresa e falar assim, ó, eu não quero igual a gente faz com o Vale Transporte. Não, ótima pergunta também, Bia. Não pode fazer isso. Desde 88 a gente tem uma Constituição Federal que a gente apelidou ela de Constituição Cidadã. Né? Por que cidadã? Ela é uma Constituição tipicamente liberal, em que ela garante os seus direitos individuais, que o Estado não pode interferir, né? Então todos são iguais perante a lei, a livre iniciativa, a propriedade privada, a liberdade de expressão. Isso são todos direitos garantidos do ser humano que o Estado, em tese, não pode interferir. E, ao mesmo tempo, o Estado ele tem obrigações, são direitos sociais. E aí, o que acontece? Você traz aqui, na própria Constituição, depois das garantias individuais, o direito à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, que isso tudo o Estado tem que trabalhar com políticas públicas para o acesso da população a todos esses direitos. E aí, quando a gente fala no Estado democrático, nós somos responsáveis por financiar essa atuação do Estado. E quando a gente fala de INSS, de Previdência Social, é um grande fundo em que todo mundo que trabalha tem que contribuir. Tá? Isso é o que é a teoria. Tem que contribuir, porque essa pessoa que contribui hoje paga a aposentadoria da pessoa que está aposentada hoje, e no dia de amanhã, quem vai custear a sua aposentadoria será Geração Z vai bancar minha aposentadoria, por exemplo. Exato, perfeito. Então, a gente espera que sim, né? Me parece um grande esquema de pirâmide. Realmente, é assustador, mas qual que é o grande desafio aqui da arrecadação? É você colocar todo mundo na formalidade para que esse fundo engorde, né? Que ele possa crescer e dar a segurança que é a finalidade dele. E aí, quando a gente está falando de pôr todo mundo na formalidade, a gente está falando de ter trabalhadores com a carteira assinada. Com carteira assinada, ou então a gente pode até falar de autônomos, né? O autônomo ele tem a obrigação de contribuir também. Falando do aspecto tributário, né? A carga tributária tanto de empresa e das pessoas, a maior parte é de contribuição referente à Seguridade Social, que vai para a saúde. Ah, então quando o pessoal da empresa fala assim, para contratar a CLT, a gente paga o dobro, na realidade. Exato. É disso que eles estão falando? É exatamente disso que eles estão falando, do INSS e as outras verbas que visam a garantir essa proteção, né, para esses momentos específicos. Então, a empresa está contribuindo ali, ela tem que pagar o INSS que é dela, o INSS do próprio trabalhador, né, e ainda... Eu não sabia, então esse recolhimento ele não entra só no meu olerite, a empresa empregadora também está pagando uma parte da contribuição. Exato. A empresa também é contribuinte,
né? Então aí você aumenta bastante a arrecadação, né? Mas a empresa tem a sua cota, a gente chama de cota patronal, né? Que é a cota da empresa, que eles pagam o INSS, sim. Então, assim, é um fundo que ele é bem alimentado, digamos assim. Ele tem muitas contribuições que vão para cima, que vão Muitas engordar esse fontes, bolo. né? Exato, muita fonte de custeio. Quando a gente está falando desses microempresários, né, o famoso MEI, e que acontece muito, eu já fui MEI por muito tempo, sou contratada ali PJ da empresa. A minha contribuição para esse fundo é aquela guia GPS que chega todo mês e que eu tenho que pagar ali referente ao meu faturamento, referente à atividade da minha empresa naquele mês. Isso, perfeito. O que é importante deixar claro, né? A questão do trabalhador, ele tem o privilégio de não ter que se preocupar com essas coisas, né? Eu acho que a grande vantagem do CLT é isso. E aí, o que a Bea comentou, a empresa contrata CLT, paga o dobro. Paga o dobro porque a responsabilidade pelo recolhimento dos impostos daquele trabalhador é dela. Então você tem ali o seu salário bruto e o seu salário líquido, que é uma grande tristeza, né? Olhar aquilo. Mas é justamente isso. O seu salário, na verdade, é aquele salário bruto. Só que você tem ali, vai pegando algumas As verbas. obrigações fiscais. Aí quando você muda o jogo, né? Inclusive é um momento que eu estou passando hoje, né? Que você trabalhei muito tempo nesse esquema de o trabalhador fazia por mim, e agora eu estou migrando para outra área, eu passo a ser responsável por isso. E aí você mencionou o MEI, né? Qual que é a grande sacada do MEI? O MEI, ele conseguiu pegar um grande número de pessoas que estavam na informalidade e conseguiram formalizar, garantindo os direitos previdenciários, essa segurança para essas pessoas, né, através de um pagamento de uma única guia, que é aquela guia DAS, que, se eu não me engano, hoje está em R$70, R$80 por mês. Então ali você já está pagando muitos impostos ali, mas principalmente o INSS. Então pagando o MEI, ainda que com algumas restrições, com um valor abaixo, né, um salário mínimo, assim, você está garantindo a sua cobertura pela Previdência Social. Então, o MEI funciona em partes. Ele tem limitações, né? Porque eu não posso achar que eu pagando R$70, R$80, eu vou ter acesso às mesmas coisas do que aquele trabalhador CLT que tem um desconto maior em folha de pagamento do INSS, é isso? É exatamente isso. Essa é a maior problemática hoje, né? A pessoa que vai querer programar a sua aposentadoria, né? Pensar a sua aposentadoria hoje. Primeiro a gente tem que analisar em que faixa de renda está essa pessoa, porque a depender do estilo de vida, não é o INSS que vai suprir, né? E muitos trabalhadores e pessoas acreditam nisso, né? O INSS paga um benefício com limite máximo de R$7.500. Até é um bom valor, mas é muito raro você chegar nesse valor. Por quê? Porque o cálculo da aposentadoria é a média das suas contribuições. E, em regra, as suas contribuições são os seus salários. Então, vai depender muito disso. E aí, o que essa regra não cobre muito bem são aqueles momentos em que talvez eu saí de um emprego e fui para um outro com valor menor, ou então fiquei um bom período na informalidade, trabalhando sem registro, sem nada, e aí você vai criando lacunas que vão acabar prejudicando essa média no futuro. Então, porque vai puxar para baixo, né? Vai puxar para baixo ou vai faltar um tempo ali para complementar. Então, qual que é um público que eu vejo muito e eu fico até chateado quando eu vejo, pessoas que trabalharam a vida toda CLT, até, vamos supor, seus 40, 45 anos ali CLT, cresceram bem dentro da empresa, tinham altos salários, até que se viram estagnados de alguma forma e decidiram empreender. Né, já tinham ali uma expertise, já tinham até alguns possíveis clientes e desenvolveram essa parte da vida, só que aí a responsabilidade passa a ser dele. E aí o que a gente pensa, a grande maioria pensa naquele momento? Não, eu vou reduzir o máximo que eu tiver que pagar de imposto, né? E aí ele começa a reduzir o valor da sua contribuição, começa a pagar sobre o salário mínimo. Contribuir, ele tem que contribuir de qualquer jeito. Então, eu vou contribuir sobre o mínimo. Mas quer contribuir o mínimo para ficar com aquele dinheiro em caixa. Exato. E aí, chega lá na frente, se ele não se programou, se ele não pegou esse dinheiro que ele não contribuiu para o INSS e fez algum outro trabalho em cima dele, ele vai acabar se aposentando com um valor muito abaixo da média salarial dele. Declara o mínimo. Exato. E aí, chega lá na frente, acaba tendo esse prejuízo. E eu sempre falo para todos os meus clientes, um dia você não vai conseguir trabalhar mais. Não é uma escolha sua, né? Acontece com todo mundo. Chega uma hora que não dá. Difícil.
né? E aí você tem que pensar bem se você vai depender só do INSS. O próprio nome diz, Previdência Social, ela não é um investimento, tá? Ela não é um sistema que, assim, eu vou viver daquilo que eles vão me pagar. Pode acontecer, claro que pode, depender das suas necessidades, mas, em tese, o INSS, esse sistema de seguridade social, ele é muito mais voltado para a prevenção às situações de vulnerabilidade, às situações de miserabilidade, do que propriamente garantir uma aposentadoria que mantenha o mesmo estilo de vida daquela pessoa. E aí, eu acho que teve uma conversa que a gente teve quando eu estava na época da faculdade, Gabriel. O fato de eu ter passado bastante tempo da faculdade vivendo de bolsa de pesquisa, de bolsa de auxílio permanência, etc. E eu não contribuía. Eu comecei a contribuir muito tarde em relação a tempo de vida. Vou colocar aqui depois dos 25 anos. E aí eu fico pensando se para quem, então, agora existe a possibilidade do MEI. Então, para uma pessoa que já faz alguma atividade de freela, mesmo que seja pontual, ou uma pessoa que está aí vivendo na carreira acadêmica, que a gente sabe que não é uma carreira, e tem um registro CLT nem nada, não tem uma remuneração, são bolsas de pesquisa, faz sentido para essas pessoas, então, pensando num caminho de seguridade, fazer o MEI e contribuir enquanto MEI? Bem, em partes. O MEI, ele é bom porque ele te garante a cobertura. Né? Te garante a cobertura. Agora, ele vai te garantir uma cobertura do salário mínimo. Como ele já tem uma alíquota reduzida, você não pode pagar mais que o salário mínimo quando você é MEI. Né? Não tem essa possibilidade. Então, ele é um sistema para formalizar as pessoas, os trabalhadores, mas que garante o mínimo existencial ali. Então, assim, você vai estar pagando o MEI, ele pode ser interessante desde que você esteja ciente de que se você for precisar de algum benefício do INSS, que seja, vai ser no salário mínimo. Agora, a vida do freela, ela é mais complicada e a gente entende bem esse fenômeno da pejotização por esse viés. Né? Porque quando você é CLT, você contribui sobre o seu salário, ali fica tudo mais tranquilo quando você precisar. Agora, quando você está de freela, por exemplo, você tem um MEI, vai ser sempre salário mínimo. Se você quiser contribuir um valor maior que isso, você já vai ter um aumento na sua alíquota, né? Você vai ter que pagar 20% daquilo que você ganhou. Né? Então, a pessoa precisa analisar muito bem a realidade dela e já adianto aqui na minha própria concepção, do jeito que as coisas estão hoje, depender do que você faz. É um freela que recebe um valor razoável, mas não ao ponto de ter a sua própria empresa, né, numa modalidade mais que permita um faturamento maior. Eu acredito que convém trabalhar outras alternativas. Você pode ter o MEI para garantir o mínimo e trabalhar outras opções, por exemplo, um seguro de vida. O pessoal acredita que seguro de vida é só em caso de óbito, mas não, seguro de vida, muitos deles cobrem situações de incapacidade também, de invalidez, e também, obviamente, de óbito. Você também, aqui repetindo até como eu sou um ouvinte assíduo, o que a Vanessa falou e não parou de falar no episódio passado sobre ter a sua reserva de emergência. Até o próprio, o freela, o trabalhador, todos, é importante que tenham um dinheirinho guardado para esses momentos, para a gente não depender disso. Então, assim, fazer o MEI depende muito do que essa pessoa está buscando com isso. Ótimo. Aí pensando, no caso de agora eu sou uma pessoa contribuinte, não vivo mais de bolsas, tenho um salário, CLT. Vencedora. Sim, tô aqui de segunda a sexta em horário comercial, batendo ponto. Eu quero me aposentar. Lá em 2019, teve o bafafá da reforma da Previdência. E aí eu lembro, assim, vagamente que uma das mudanças que rolou foi em relação ao tipo de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a gente não mais ia ser considerado, e aí eu sei que tem vários tipos de aposentadoria, e a gente já foi falando algumas por invalidez, redução de capacidade, etc. Mas aí, então, naquela época, o que mudou foi que não mais ia ser considerado só o tempo de contribuição ou só a idade, teria que ser um bem bolado dos dois. Foi isso que aconteceu? Olha, foi um... Aconteceram tantas coisas. Então, 2019 foi difícil, gente. 2019 foi um ano complicado. Vamos lá, muita coisa mudou nesse período, nesse pequeno intervalo de tempo
Antes era relativamente simples, assim. Você tinha 2 aposentadorias clássicas, que era por idade e por tempo de contribuição. Então, isso já facilitava a nossa informação, né? Com o que precisa para aposentar, ou você tem a idade mínima, ou você já tem um tempo de contribuição suficiente e pronto, você teria direito de se aposentar. E até, comentando, a gente estava falando do cálculo de receber o valor condizente. Hoje, o cálculo da nossa aposentadoria é a média aritmética simples. Então, pega todos os seus salários, divide pelo mesmo número e você tem ali um valor aproximado do que vai ser sua aposentadoria. Eu falei que isso não cobre aqueles períodos que você acaba pagando um valor menor por alguma razão, que você ficou um tempo sem contribuir. Isso é muito comum, o povo brasileiro. Assim, de repente você está trabalhando numa área e aí você troca de área e começa meio que de novo. Tem muitos clientes assim. E aí você, antigamente, tinha uma proteção por isso. Eles excluíam 20% das menores contribuições, para dar uma ajuda, né? Hoje já não tem mais isso. Hoje, resumindo para você, a gente tem 10 aposentadorias diferentes. Então, assim, ficou uma coisa de maluco, porque a gente tem que observar as pessoas que estavam muito próximas de se aposentar, então elas tinham uma expectativa que tem que ser levada em consideração também pela legislação, mas que vão passar por alguns critérios ainda diferentes, vão sofrer um pouquinho mais para poder se aposentar. Qual que foi o grande marco? Que hoje a regra é clara, precisa ter uma idade mínima para se aposentar. Isso já é maioria. Aí qual é? Vai para eu fazer as contas já aqui, para eu fazer minha contagem regressiva. Hoje, mulher se aposenta com 62 anos e o homem com 65. Eu tô na metade do caminho. Mas ainda precisa ter o tempo de contribuição, não Exato. é só isso. No mínimo 15 anos de contribuição. E aí eu falo assim para vocês, o INSS funciona tal qual um plano de saúde. Sabe aquela carência que vocês têm do plano de saúde? Eu não posso fazer tal coisa até pagar 6 meses do plano. O INSS é a mesma coisa. Então, para se aposentar, você tem que ter pago 15 anos em dia. Você tem que ter pago... E assim, não adianta, eu vou pagar esses 15 anos de uma vez e vou aposentar. Não, é 15 anos por dia. Isso é carência. Mesma situação do plano de saúde. Então, para se aposentar, você precisa de 15 anos pagos, mais a sua idade mínima, pelo menos. Hoje é muito raro quem pode se aposentar só por tempo. São aquelas pessoas que estavam muito perto de se aposentar na data da reforma e que tiveram que pagar um pedágio a mais e aí conseguem, mas com uma redução absurda no valor da aposentadoria. Aquilo que já não era tão alto ficou muito menor ainda. Então esse foi o maior baque, né? A idade mínima e o valor. O cálculo hoje, a gente se depara com algumas coisas bizarras mesmo. Por exemplo, a pensão por morte. Antes, a pensão ficava no valor da aposentadoria da pessoa. Ou se a pessoa não era aposentada, calculava-se ali uma aposentadoria para ela e o valor era aquele. Então, benefícios para os seus dependentes. São benefícios para aquelas pessoas que dependem de você. Então, filhos menores de idade, filhos com deficiência ou inválidos, seu cônjuge, companheiro. Se não tiver esses, seus irmãos. Se não tiver esses, seus pais. Né, são benefícios para essas pessoas que dependem economicamente de você. Então, se acontece alguma coisa com você, essas pessoas serão prejudicadas. Então, pode ser no caso de morte, aí você deixa uma pensão. Pode ser um caso de prisão, auxílio reclusão também é famoso. É um benefício para a família do detento, né, do presidiário. Você tem o próprio salário maternidade, que é mais na linha de proteção à maternidade e à infância, mas não deixa de ser um benefício também para o dependente, né? E esses foram os que sofreram maior impacto, porque você calcula ali uma aposentadoria para o fulano e aplica-se um coeficiente, uma porcentagem de 60%. Então, falando um português mais claro, você vai receber 60% da aposentadoria que o falecido deveria receber. Então, aquilo que já era baixo fica mais baixo ainda. Ou seja, você já tá sem a pessoa, você já perdeu alguém, você já tá completamente desamparado, você ainda vai receber um valor muito menor do que aquele que você costumava ter dentro da sua casa para ajudar a fazer a conta fechar. Exatamente. Esse é o maior problema e é por isso que a gente insiste tanto hoje, que eu trabalho muito fazendo planejamento disso, né? Planejamento previdenciário e acaba sendo familiar em alguns aspectos. E o principal, acho que o que eu falo em primeiro lugar é vamos fazer um seguro de vida para garantir. Não é tão caro, como você mencionou, para ganhar um prêmio razoável e compensa isso. É claro que a gente não vai abrir mão do que está no INSS. Por isso que eu gosto de fazer essa comparação, às vezes, até com o SUS. Muita gente fala da precariedade do serviço, mas dá graças a Deus que ele existe. Então, assim, tá lá,
é um direito seu. É bom que mantenha esse direito, dá pra gente fazer isso de uma maneira tranquila. E pense em diversificar isso também, né? Você vai ter uma aposentadoria do INSS, mas pensa em fazer um pé de meia privado. Uma complementação mesmo, né? Exato. Hoje a gente tem que obrigatoriamente pensar nessa ideia de complementação. Antigamente a gente até conseguia mitigar um pouco, porque o valor às vezes até chegava perto do que a pessoa ganhava, dependendo da faixa de renda dela. Hoje dificilmente ele é condizente com a média do que a pessoa ganha. Então tem que pensar nisso. Antes da gente fechar, eu queria fazer só uma pergunta aqui, referente a algo que você mencionou e que eu acho que é bastante relevante para quem escuta a gente, que é em relação à licença maternidade. Eu sendo CLT ou sendo PJ, eu tenho direito a essa licença maternidade remunerada? Ótima pergunta também, né? A licença maternidade para seletista, CLT, ela é garantida, a empresa que paga, o INSS vai ressarcir depois. Então, assim, fui contratado CLT, hoje e amanhã descobri que eu tô grávida, né? Ou então, sei lá, vai nascer meu filho amanhã, que seja. Você vai receber a licença maternidade, não tem problema. Agora, você é PJ, você tem um MEI, né? Ou você faz as suas contribuições por conta própria. Aí você tem que pagar uma carência. Você tem que ter contribuído ali pelo menos 10 meses hoje. 12 meses, desculpa. 12 meses hoje você tem que ter pagos em dia. E aí você pode receber, sim, o auxílio maternidade normalmente. Qual que é a grande diferença também? No caso do auxílio maternidade, o cálculo ele é um pouquinho mais desvantajoso do que no CLT. O CLT vai receber o valor do seu salário, né? E o INSS vai ressarcir depois. Agora, quando você passa para o INSS, né? Quando o INSS que vai te pagar esse benefício, aí você vai cair nas regras de cálculo deles. E como você é autônomo, muitas vezes você não tem um salário pré-definido. Ou ainda não que tenha, contribuiu os 10 meses, 12, aí, né? esse acaba sendo o maior problema. Se você não contribui, é autônomo, surge uma gravidez, complica a situação. Algumas pessoas conseguem pagar, tentar adiantar os pagamentos, porque a gestação dura 9 meses, né? Então, se você já tem 2 ou 3 ali para trás e dá para recuperar, a gente já tentar fala, emendar ali, né? vamos correr para tentar contribuir e emendar uma na outra e você conseguir receber. Então, tem que se programar hoje, né? Tentar se programar, mas acho que mais do que isso, é tentar se precaver, né? Porque por mais que a gente se programe, nem sempre as coisas saem como a gente se programou. Mas se a gente consegue se precaver, imaginar alguns cenários possíveis, acho que a gente de fato consegue mitigar todos esses riscos e ficar cada vez menos vulnerável. O que eu tenho dado sempre de orientação para todo mundo hoje é tentar diversificar. Hoje eu virei quase que a Vanessa em termos de financeiros. Eu falo assim, vamos diversificar, porque o INSS, a gente nunca sabe se a lei não vai mudar daqui 5 anos. E aí tudo que eu estou falando com vocês aqui hoje já era. Cada 5 anos a gente tem uma alteração substancial na nossa previdência. É natural. Então, como que a gente se blinda disso, dessas alterações? Diversificando. Então, tenha um dinheiro guardado. É mais vantagem você ter um pouquinho guardado ali no privado, com um pouquinho do INSS, do que você ter tudo concentrado num lugar só. Hoje é importante que você tenha essa programação para todos os eventos na sua vida, não só a aposentadoria. Não é prioridade, né? Porque a gente precisa fazer as contas fecharem agora. E ninguém está falando para você pagar no valor mais alto possível. O meu objetivo especificamente não é fazer as pessoas enriquecerem, né? É basicamente que elas tenham o que é delas, né? Então você pode pagar o valor baixo, mas pô, você paga, imagina, é um bom investimento, você paga R$70 por mês do MEI ali, no final você vai receber um salário mínimo até o fim da vida. Então, né, ok, vale a pena. É claro, alguma coisa, né? Cada caso é um caso, mas aquilo é seu, é um direito garantido e que você tem essa cobertura, então por que não? Agora vamos pensar em aposentadoria de verdade, naquela aposentadoria, pô, eu tenho tudo o que eu quero, eu recebo da velhice valor confortável, né? Exato. Aí sim, aí você tem que diversificar, não adianta pensar só no INSS, é mais interessante que você tenha um planejamento hoje, um planejamento financeiro à parte também.
Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Gabriel, pela sua participação aqui. Eu acho que foi muito enriquecedora, trouxe luz assim para muitos pontos que acho que ainda são super nebulosos para todo mundo, para quem está na força de trabalho, seja ela formal, informal, empreendendo, sendo CLT, enfim. E que a gente precisa discutir, sim, cada vez mais. Espero que quem está nos ouvindo aqui também tenha se sentido um pouco mais amparado e amparada pelo que a gente dividiu aqui. E se precisar também, por favor, busquem o Gabriel, que é um excelente advogado, que pode ajudar vocês. Queridas, eu que agradeço. Meu Instagram lá, GM Advocacia Prev. E parabéns pelo conteúdo que vocês estão colocando. Eu acompanhei todos os episódios. Realmente é uma necessidade social esse tipo de informação e da leveza que vocês trazem. Parabéns, obrigado. Obrigada! Até o próximo, gente! Beijo, gente!